Alegria começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está simultaneamente, né, pela Rádio Trianon 740M, também pela tvexito.com.br. Portanto, venha participar conosco. De que forma? Muito simples. Basta você ligar para nós no 5081-3782, 5081-3782 e ainda por e-mail liliane@tvexito.com.br. Estamos também no Facebook, tanto a TV Êxito como o programa Gente que Fala. Venha curtir as nossas páginas, tá bom? Lembrando ainda que você pode ouvir esse e outros programas já realizados também pela TV Êxito. Acesse www.tvexito.com.br. Deixa eu cumprimentar aqui os nossos queridos ilustres convidados, como ele, que é engenheiro empresário, presidente da APMEC, que é a Associação de Pequenas e Médias Empresas de Construção Civil do Estado de São Paulo, meu querido Luiz Alberto de Araújo Costa. Como vai? Boa semana. Bom dia e, infelizmente, com uma tragédia aí no nosso país, Já vamos ligada comentar. à construção civil, inclusive, mas vamos falar sobre esse assunto depois. O advogado especializado em legislação eleitoral, meu querido Alberto Rolo. Como vai, Rolo? Bem, com a certeza de que os companheiros de mesa e você são pessoas que a gente gosta muito Obrigada. benquistas, mas não se pode falar de bom dia. Um dia que começa com mais essa tragédia não pode ser considerado por todos um bom dia. Mas vamos lá. Vamos ver aonde a gente chega. Muito bem, conosco também ele que é presidente da Associação Brasileira do Vestuário e o Instituto Brasileiro do Vestuário, Roberto Chadat. Como vai, Roberto? Boa tarde aos seus ouvintes da Trianon, meus amigos da mesa, estou às ordens para discutir esses assuntos. Muito bom. Hoje, né? O Procurador de Justiça, João Antônio Garreta Prates. Como vai, Prates? Tudo bem, Liliane? Boa tarde. É um prazer numa segunda-feira fria, chuvosa, com uma tragédia ocorrida ontem. Pelo menos, para mim, é um pouco de alegria estar aqui com essas pessoas, com a Liliane e com esses companheiros de mesa. As tragédias servem de lição e a gente também não pode viver em função dela. Nós temos que pensar para frente e mudar esse quadro que permitiu que isso acontecesse. Eu estou feliz de estar aqui, apesar de todas as circunstâncias adversas. Claro que o Brasil está de luto, né? É impossível não estar sensível a uma situação que chocou a todos nós na madrugada de domingo, de sábado para domingo. Aquele incêndio que ocorreu, né, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que não abalou só a população, como eu bem disse, a todos nós que sentimos aí e nos sentimos enlutados, não é, por perder tantos jovens, tantas pessoas, numa circunstância que, claro, vão ser apuradas essas circunstâncias para saber realmente quem é o culpado, porque o culpado tem, não é? Pode ser 1, 2 inúmeros, mas a gente tem que achar esse culpado. Bom, você já sabe, mas é só para reafirmar aí que até agora as autoridades anunciaram a morte de 233 pessoas e 113 feridos, na sua maioria jovem, naquela boate Kiss. 90% das vítimas morreram por asfixia e não tinha... que, inclusive, essa boate não tinha alvará aprovado e nem saída de emergência. Uma tragédia que poderia ser evitada, meu querido Luiz Alberto de Araújo Costa, que, inclusive, é um homem que entende, né, por circunstância, inclusive, força do seu trabalho, de construção civil, e poderia aí, ou pode nos informar quais os pontos frágeis dessa situação? É um absurdo, precisa ter uma atenção com os locais de grande afluência de pessoas, de agora por diante, para que tanto erro não ocorra num lugar só como aquele, né? Não tem saída de emergência, é permitido a utilização de fogos incendiários, que são os fogos de artifícios, dentro de um ambiente fechado, onde esse ambiente requer o isolante térmico, como o nosso estúdio aqui requer. Já pensou se eu começasse a soltar bomba ou fogos que saíssem fagulhas e fogo aqui dentro do nosso estúdio, eu com certeza pegaria fogo. Graças a Deus aqui tem saída bastante. E um local absolutamente fechado e sem sinalização.
Na hora que uma coisa é escura, fechada, pronta para aquela utilização, ela tem que ter o máximo de sinalização. Para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, além de não poder soltar os fogos, todos os locais têm a saída de emergência e, se não tem o alvará e está funcionando ilegal e precisa ser fechado. E, além disso, eles têm uma coisa muito importante, que é a indicação das saídas. E, a partir de um número, esse número são 1.000 pessoas, essas saídas têm que ser alertadas antes de começar qualquer show, evento, festa ou coisa parecida. Então, você para num teatro, ele diz: a saída é essa, temos aquela, para que todo mundo fique alertado daquilo. Então, olha, nada disso existia. Se fala que não tem a licença agora, mas estava tramitando. E, na verdade, se fala que a licença já havia anteriormente. Ora, meu Deus, se a licença havia dentro de um ambiente daquela forma, era uma licença anterior errada. Enfim, você imaginar que se morre asfixiado, significa que não tinha sequer exaustão. O que você colocar, aonde você observar e ver, não está correto. Então, o que é que nos cabe agora? Em primeiro lugar, apurar, ver, porque tem tanto erro e tanta gente envolvida nesse erro, né, que a gente não sabe o que fazer. Culpar o rapaz que fazia os fogos, eu acho que é muito difícil, porque se ele fez aquilo, ele fez porque não sabia que não podia fazer, ou que não tinha indicação que não podia fazer, ou coisa que o valha. Culpar o sujeito que fez o projeto, que não deu exaustão, que não fez porta de emergência, é muito ruim, porque talvez aquele projeto não seja para aquilo, e foi utilizado para aquilo sem que ninguém fosse fiscalizar, que era obrigatório saída de emergência, placa Então, você está indicativa, chegando ao sinalização. culpado. Você está chegando. Quer dizer, Se então, ninguém for fiscalizar, se ninguém eu fiscalizar... acredito que não cabe dentro de um estádio a quantidade de gente culpada, tá entendendo? Você imagina que se teve uma indicação de que houve um grande afluxo aos banheiros, para que se houvesse naquele banheiro algum tipo de saída, como janela grande, janela pequena, etc. Mas a coisa era feita mais com a intenção da segurança. Segurança não das pessoas que lá estavam, ou segurança de qualquer tipo de coisa. É a segurança do sujeito não pagar. Era uma paranoia tão grande com não pagar que houve ainda um pequeno atraso na saída, pensando que não podia pagar. Umas barreiras que se coloca metálica para o afluxo inicial, essas barreiras têm que ser retiradas, porque se tem uma saída só e aquela saída pode ser de emergência, significa que ela vai ter uma saída utilizada com grande velocidade, sem organização e assim por diante, que não é o caso que se dá quando se entra. Você precisa entrar em fila, mostrar o ingresso, até quando você sai pegando fogo, não tem nada disso. Aí se deixou as barreiras. Quer dizer, tudo que aonde você colocar a mão, tem erro num negócio desse. Tem coisa falha, tem o que não se observa, o grau de elevado de bebida alcoólica, tá vendo? Quer dizer, você também estava lá um monte de gente já bêbado. Enfim, eu não sei onde parar a lista de erro e a lista de culpado. O que se tem que fazer é obrigatório, não dá outra possibilidade humana de não mexer nisso, é fazer uma revisão geral. E aí nós estamos agora em São Paulo, vamos aqui arriar no nosso setor. Isso tem que ser feito uma vistoria, tem que ser feito um recadastramento, tem que ser feita uma readaptação em todos esses locais. São Paulo é muito seguro, tem os locais com as licenças, o bombeiro é razoavelmente rigoroso, enfim, estaríamos até razoavelmente satisfeitos, mas não é verdade isto. Principalmente em locais públicos, de prédios públicos. Há prédios públicos que estão com extintores vencidos, Aliás, estão com portas corta-fogo quebradas. Usar o extintor e não os funcionou. prédios particulares estão muito bem, mas os prédios públicos não. Parece que há um relaxamento no bombeiro, no sistema de vigilância, para que não haja a paralisação do prédio público e do servimento, do serviço público. É um relaxamento nas coisas públicas. Né? Então, se você correr hoje, começar em São Paulo pelos prédios públicos,
você vai notar que precisa demais de uma revisão geral de vários e vários serviços. Porta de corta-fogo quebrada, iluminação de emergência sem funcionamento, extintores quebrados, hidrantes sem funcionamento, as caixas e bombas dos hidrantes quebradas, instalações elétricas obsoletas, placas indicativas não existentes, estacionamento absolutamente errados, o estacionamento dos prédios públicos. Então, por exemplo, São Paulo, que é tão bom para os prédios privados e casas de show, etc., poderia iniciar, também verificar esses outros. Mas iniciar, porque já está com a luz vermelha acesa faz tempo, os prédios públicos. Porque aqui nós temos o caso do Joelma e do Andraus, que hoje são prédios públicos, né? Ô, meu querido ouvinte, você pode participar conosco também através do telefone 50813782, repetindo, 50813782, por e-mail liliane@tvexito.com.br. Sabe o que eu gostaria de verdade? A gente continua discutindo esse assunto aqui, né, no que a gente pode acrescentar. Eu gostaria, enquanto consumidora, enquanto mãe, enquanto pessoa, que num momento como esse sofre também com essas famílias enlutadas, que cada estabelecimento desse que se propõe estádio, igreja, grande concentração de pessoas, que cada um pudesse expor, não é só ser fiscalizado, expor a fiscalização, porque ali vai ter o nome de quem fiscalizou. Porque numa hora como essa também, fica o terreno sem dono. Mas pode... Não. Alguém fez a vistoria? Quem fez? A parte do bombeiro está aqui, a assinatura do bombeiro. Pá. Aqui a parte da Defesa Civil. Pá. E aí, por aí vai. E aí, quando você compra um ingresso, vê se eu estou fazendo alguma consideração que seja utópica. Vocês podem me corrigir aí. Mas que eu, enquanto consumidor, quando comprasse o meu ingresso, tivesse a certeza que aquilo ali foi vistoriado. Porque também a gente vai na boa fé, né? Você acredita? Eu também não tenho obrigação de saber de tudo. Não, de jeito nenhum. Que aquilo ali está apto a receber. A vítima, né? é o único que não é culpado. A receber. Mas, de qualquer forma, a gente pode se precaver. Porque se o consumidor também começar a exigir isso, eu acho que o poder público se coça. Porque, em São Paulo foi construído um prédio aqui, na linha dos aviões. Ninguém viu. Mas ninguém apareceu a assinatura de ninguém sabia. Quem que assinou? Porque o prédio, você bem sabe, que não se constrói da noite para o dia. Pelo menos com toda a tecnologia, você pode construir rápido, mas não é da noite para o dia. Alguém viu construindo, não é? Aí depois não aparece quem assinou, não aparece quem foi o responsável. Eu estou falando besteira, doutor Prates, nosso promotor de justiça. De jeito nenhum. Acho que nós temos que tirar um exemplo. Primeira coisa que eu queria dizer é que todo mundo fala isso é uma fatalidade. Não foi uma fatalidade. Lamentavelmente não foi. Fatalidade é um terremoto, alguma coisa que acontece. Ali não foi. Eu não sei, eu não conheço todos os fatos e acho que seria muito precipitado dizer se é a responsabilidade desse ou daquele. Isso está sendo apurado e será apurado, até porque é um caso de tanta repercussão, não só no Brasil, que efetivamente eu não tenho dúvida que será apurado. Mas eu me preocupo até aqui com São Paulo. Nós tivemos aqui um problema desse tipo, não igual, na igreja, se não me engano, no Renascer, recentemente, assim, alguns anos atrás. E aí se verificou também que as condições de fiscalização de obras eram terríveis, eram ruins. E, mais recentemente, aí, nós tivemos um escândalo de corrupção muito sério aqui na capital de São Paulo, da pessoa que era responsável pela aprovação dos projetos de construção, de edificação. Acho que é hora, mais do que nunca, e estaria muito preocupado se ocupasse algum cargo na prefeitura, em verificar todos esses alvarás que foram expedidos, em que circunstâncias foram. Eu não conheço a legislação de construção, não é a minha especialidade, não conheço, muito menos a do Rio Grande do Sul. Mas me soa, se é que isso é verdade, eu não sei. Absurdo, numa casa que reúne 1.000 e poucas pessoas num baile, não só tem uma porta de saída. Isso, acho que qualquer leigo, não precisa ser engenheiro, não precisa ser nem uma criança, se falar uma porta de saída, qualquer coisa que tivesse acontecido ali, que não fosse um incêndio, um tumulto, poderia gerar a morte de uma série de pessoas também, no tumulto da saída. Isso me parece absurdo. Agora, repito, é preciso que nós também tenhamos calma, a sociedade precisa esperar, aguardar que seja feita a apuração e a apuração seja bem feita. Não é esperar meses, é esperar dias para que os peritos possam concluir e a gente fazer alguma coisa a partir disso, para que outras situações como essa não se repitam. Cabe a nós aqui em São Paulo
a meu ver, verificar todas as construções que foram aprovadas. Pelo que eu sei de legislação paulista. Mas, Tem uma anistia, volta e meia se fala em anistia de construções irregulares. Se a construção é irregular porque avança um pouquinho no recuo, esse tipo de coisa, vamos iniciar. Agora, eu temo que nessas anistias, algumas coisas que digam respeito à segurança da população também estejam sendo deixadas e já de lado. pensou no prédio público, a escola, a creche, o teatro, Também. Absurdo. a biblioteca pública? Se você for nesses prédios, eu acho que você vai fazer uma coletânea enorme de erros que podem levar a tal fatalidade posterior. Então, eu acho que essa aqui em São Paulo tem realmente uma vistoria muito bem feita e qualificada do Corpo de Bombeiro, tem uma vistoria do Departamento de Uso dos prédios também. Existiu esse negócio da questão do aproveitamento da área irregular, num tanto exagerado, principalmente esse caso que você falou do prédio que fica no cone de aterrissagem, decolagem dos aviões de Congonhas e assim por diante. Eu acho até que existiu isso. Agora, hoje já tem uma atitude que está mais rápida, está mais urgente, que é no prédio público. Os prédios públicos estaduais também, se você for, por exemplo, em qualquer atendimento, a não ser o poupa-tempo, que são novos, etc., mas esses atendimentos de prédios públicos estaduais, antigos principalmente, lá tem público sendo atendido. Forçosamente você tem que ir lá. Você tem que escolher ir lá ou achar que lá é seguro ir ou não. No teatro até você pode fazer isso. No prédio público não, você vai para ser atendido. Não passa nenhum teste de bombeiro, porque lá existe uma condescendência, já que é público e o bombeiro é público, fica aquela coisa de... Me permita só falar uma coisinha importante. O prédio público está sujeito às mesmas restrições com a segurança do prédio particular. Se não está sendo feita a fiscalização no prédio público, a omissão de quem cabe. Me parece que é o CONTRU, que é o responsável. Tem que fechar. Pouco importa se é particular, se é do Estado, ele tem que fechar. Aí você já pensou ele fechar o Martinelli, fechar não sei o quê, a Galeria Olido, fechar as escolas, fechar as creches? Mas com certeza ele deveria fechar. Olha, gente, tudo começou, o incêndio lá na Boate Kiss, segundo aqueles, né, que estavam próximo ao palco, quando um músico da banda, vejam vocês, que se apresentava na casa, acendeu um sinalizador que atingiu o teto do palco construído com material de papelão para proteção acústica. A festa foi organizada por alunos do primeiro ano das faculdades de Tecnologia de Alimentos, Agronomia, Veterinária, Zootecnia, Agronegócios e Pedagogia da Universidade Federal de Santa Maria. Que uma outra coisa que eu questiono também, né? Acender fogo, quer dizer, pensa, pelo amor Veja de bem, Deus. não tem uma lei específica lá para isto. Ninguém é proibido de acender fogo dentro de uma boate. Aqui em São Paulo tem. Qualquer show não pode ter pirotecnia. Está escrito. Então, o que é que acontece? Às vezes, o vereador... Não, aqui em São Paulo tem pirotecnia, só que tem pirotecnia fiscalizada. E grandes shows que a gente em lugar vai aberto. aqui, tem, Em lugar mas fechado não pode. eles fazem de maneira que não é com fogo, eles imitam fogo. Mesmo Enfim, assim, tem em lugar aberto. uma coisa diferente. Em lugar fechado, zero de possibilidade. Eu casei no Hyatt, no Hotel Hyatt. E aí, toda noiva quer Aí com pirotecnia, luz. né? A noiva quer pirotecnia. E aí eu pedi para fazer umas árvores secas, uma coisa meio londrina, assim, e penduradas essas árvores, uns castiçaizinhos com velhinhas pequenas acesas. 10 minutos que eles iam abrir o salão para acender tudo, veio o bombeiro, bateu na porta lá que eu estava me arrumando, falou, não tem velhinha, mas nem aqui, nem no céu, porque senão a senhora vai morrer. Não e tem a senhora mínima não dúvida. vai ter, a senhora não vai ter. bom. Então, quer dizer, responsável, né? Sem o meu dúvida, eu sonho disse a você, eles são responsáveis e é a uma fiscalização coisa. particular Agora, e privada é não muito bem feita. pode, mas não teve noiva que chorasse, não teve mãe que reclamasse, só que argumentasse. Não pode ter ambiente fechado. Seu comentário, meu querido doutor Roberto Rolo. Olha, eu vou contar uma historinha. Há Conte-nos. muitos anos atrás, num jogo do Brasil aí no Morumbi, que todos nós conhecemos, o jogo terminou, espaço aberto lá dentro, e do lado de fora, mais aberto ainda. A saída era por um lugar que ia dar numa rampa, que ia lá para cima, para a própria Avenida Morumbi.
ali havia carros estacionados, o pessoal que ainda deixava carro do lado de fora para ir ver o jogo, e saiu gente muita de um lado, gente muita do outro, e nós pelo meio. E, de repente, eu já não estava mais conseguindo respirar. Ixi. Pressionado, eu disse, bom, estou aqui, vou morrer aqui. Por muita sorte, alguém percebeu que eu estava riando, me catou pela gola e me levantou para cima de um carro. Nossa. E em cima de muitos carros havia gente que tinha se livrado desse problema. Então, você vê isso do lado de fora já do estádio, na saída do estádio. Imagina você que tem filhos que estão crescendo, levar seus filhos amanhã ou depois para dentro do Morumbi e haver um problema qualquer, alguém que puxa um revólver para dar um tiro e ninguém está sabendo. É evidente que é proibido andar com revólver lá, a não ser as autoridades que têm essa possibilidade, desse direito. Começa todo mundo a sair correndo um para um lado, outro para o outro. O que pode acontecer? Então, o aspecto da segurança deve ser muito olhado também para qualquer espetáculo, mesmo em espaços abertos, como esses a que eu me referi, dentro do Morumbi e fora do Morumbi, como foi no meu caso. Por isso, realmente, eu acho que o problema principal não é só o alto lá, que tem a impermeabilização, o teto, que material acústico, que queima logo e tal. Não é isso. É em todo o lugar onde há aglomeração de gente, deve haver a preocupação da segurança para impedir que problemas possam acontecer. Aqui em São Paulo, bem como no Rio de Janeiro, existe uma festa enorme que todo mundo, eu, inclusive, adoro participar, que é o Fashion Week. E que há uma grande aglomeração de pessoas. E eu sempre observo muito. Eu sou neurótica com essas coisas. Eu quero entrar, mas eu quero sair, quero saber como eu saio. E esse ano, inclusive, eles mudaram o local, fizeram ali no Parque Vila Lobos. Eu adorei, porque é arejado, espaço bom, como é no Ibirapuera também. Lá é muito, muito interessante. E vejo que existe uma preocupação muito grande ao receber as pessoas lá nessa grande festa, não é, que também reúne um número considerável de pessoas. Existem outras ocasiões que o senhor vê também, como destacou aqui o doutor Rolo, o time de futebol, igrejas, como falou também o meu querido Luiz Alberto Araújo Costa. O senhor, há de se ter atenção também em algumas outras situações? Se bem que não é da parte do promotor do evento, é mais de segurança, né? Eu gostei muito das palavras do promotor público aqui, que na realidade é o seguinte, eu queria voltar ao tema anterior. Eu fiquei chocado porque o Brasil perdeu 233 novas cabeças. É verdade. Que são estudantes. O futuro do Brasil foi perdido aí nessa noite desastrosa. A gente fala muito em colégio, encontrei com o Rolo, que é meu amigo de colégio há tantos anos, e a gente volta um pouco para o colégio. Quando se falou em festa de universitário, isso é o futuro do Brasil. Nós perdemos 230 e poucas cabeças que seriam nossos líderes daqui para frente. Então, quando a gente fala de futuro, o futuro é o que está na escola hoje. E nós perdemos. O Brasil perdeu. Vergonhosamente, nós perdemos por algum desastre. Ou por segurança, falta de fiscalização. O dono parece que também não se preocupou muito. Quando fala de festa universitária, parece que vale tudo, né? Que a juventude aceita tudo. E nesse aceitar tudo, o diabo mandou seu recado. Mas nós perdemos 230 e poucas cabeças, líderes, que a gente nem posso imaginar quem seriam esses novos líderes nossos. Isso é um pecado. Eu acho que agora não adianta chorar, nós temos que andar atrás do rabo e ver para não acontecer de novo o que está acontecendo. E vamos ver que está chegando aí o Carnaval, festas por todo o Brasil. Exatamente. Vamos ver se existe policiamento, segurança, bombeiro, para que um negócio desses, em maior ou em menor dimensão, não volte a ocorrer. Quer dizer,
Isso é para chocar qualquer um. Agora, Alberto, o que me chamou a atenção é o seguinte, de todas as perguntas que foram feitas, ontem nós ficamos vidrados na televisão, né? Chocados, parece que ninguém saiu de casa ontem por causa desse desastre. Mas eu não escutei nenhuma pessoa da prefeitura, né, nem na área da fiscalização, assumir esse compromisso. O único que falou Daqui foi de o São- ex-prefeito. Prefeitura de São Paulo ou Prefeitura Não, de Santa lá, Maria? lá. Eu ouvi entrevista do prefeito, agora, hoje, por uma das rádios. Ouvi O a entrevista atual ou o dele. antigo? O atual. Ah, porque ontem ele não apareceu. Não, mas hoje apareceu, deu a entrevista e disse o seguinte, que a parte de engenharia estava toda regular dentro da prefeitura e jogou a culpa no bombeiro. Bom, É agora o triste circo vai dizer, pegar né? fogo, então, agora. É isso que É, a gente estava o- esperando quem é o culpado, Eu né? estive no Rio Grande do Sul O prefeito há caiu fora. 2 meses atrás. O Fazia governador muitos anos que também. não tinha. É um estado extremamente organizado. Fiquei assim surpreso fui a alguma Serra Gaúcha, Gramado. Aquilo, tem coisas de primeiríssimo mundo. Eu imagino e conheço tive muito contato com promotores do Rio Grande do Sul em função de atividade associativa que eu desempenhava, e é um estado quase que modelo em termos de avanços. Me choca se é fato isso, que a legislação permita uma casa com uma única saída. Eu, honestamente, duvido, porque eu digo, repito, o Rio Grande do Sul é um estado dos mais avançados. Nós aqui em São Paulo, apesar de sermos o estado mais desenvolvido, temos muito que aprender com eles. E é triste que isso aconteça lá, numa cidade, especialmente, que é uma cidade de universitários, quer dizer, uma cidade que tem mais de 10% da população de pessoas fazendo universidade, o que é um dado assim relevantíssimo para a gente pensar e acontecer exatamente lá. Mas é chocante que uma legislação possa permitir, que seguramente em São Paulo isso não é possível, de alguém autorizar um local de acesso público para que permita o ingresso, uns falam em 4 mil pessoas, eu acho que é exagero, mas que sejam 2 mil ou 1.000 e poucas, sem uma saída de emergência. Não quase existe. com certeza que não pode, lá também não há possibilidade disso ser real, né? Agora, e a esperança das mães e dos pais que pagam com sacrifício a universidade, que não está barato, esperando que o filho um dia vai ser, né, melhor do que... Como é que fica a cabeça desses familiares aí? Eu acho que a ficha ainda não caiu, porque a consciência dele vai cair hoje. É difícil. Mas Olha. é um pecado mortal essa morte de futuros líderes nossos. Olha, só para você ter uma ideia, o Instituto Médico Legal de Santa Maria não comportava os corpos que foram, né, nessa proporção, preparado levados para 10, 20, 10, imagina. para o ginásio da cidade, 230 alguma coisa. onde parentes e amigos dos mortos, desesperados, passaram o dia todo de ontem fazendo o reconhecimento. No mesmo local, foi realizado o velório coletivo. A presidente Dilma Rousseff esteve presente e chorou ao falar do caso, ainda quando estava no Chile de manhã. Especialistas, gente, estão apontando medidas preventivas para que tragédias como essa não se repitam. A documentação do local do evento precisa ser constantemente verificada. Proibir shows pirotécnicos em ambientes fechados e treinamento contínuo de todos os funcionários são algumas das medidas que devem ser adotadas. O treinamento de seguranças também é importante. Claro que quando a gente fica sabendo que eles fecharam as portas ou não deixaram que as pessoas saíssem por falta de comunicação, isso nos deixa mais estarrecidos ainda. Embora porque... foi por um intervalo muito pequeno, falas que durou esse travamento ali na faixa de 3 a 4 minutos. Embora que qualquer minuto, numa hora dessa, se morre com 1 minuto de asfixia, né? Agora, o bombeiro, o chefe do bombeiro, o comandante-geral dos bombeiros, falou, e eu, naqueles primeiros momentos, vi ele dizendo que, em primeiro lugar, existia uma anterior à autorização e verificação e vistoria do bombeiro aprovada, e que estava em trâmite, uma nova aprovação. Ora, se aquilo algum dia algum bombeiro aprovou, e se estava em trâmite, foi aceito alguma nova entrada de processo disso, e pior, estava com a conotação de que estava para ser aprovado, aí se configura um crime, porque não existe possibilidade de uma coisa daquela ser aprovada para qualquer movimento noturno de 1.000 e poucas pessoas lá dentro.
existe um pessoal querendo culpar que em vez de 1.000 tinham 1.500. 1.500 eu não acredito que estavam lá dentro por conta, inclusive, das entradas, dos bilhetes e da quantidade de espaço. O espaço interno, para 1.500, ficava inviável a utilização. Então, eu também acho que isso, no fim, a perícia vai descobrir pelo número de ingressos, dinheiro, crédito, etc. Isso vai checando, batendo uma coisa com outra e você vai ver que não tem essa quantidade de 1.500. Quer dizer, culpar isto não é o certo. Culpar o show pirotécnico seria culpado se houvesse uma lei, se houvesse um aviso, se houvesse uma regra, uma fiscalização ou um treinamento. Mas sequer existia brigada de incêndio, que é obrigatório, sequer existia qualquer tipo de extintor funcionando, porque o único extintor que uma pessoa que não tem nada a ver com isso pegou para tentar apagar o fogo, o extintor não funcionava. E não tinha ninguém que soubesse qual estava funcionando e colocá-lo para funcionar. Quer dizer, então, quando você vai listar um troço desse, eu acho que dá um livro de defeito, erro e culpados. Tá? Eu não sei o que fazer, a parte jurídica vai fazer, eu não tenho dúvida de que vai fazer, porque um escândalo desse não vai ficar barato. Uma tragédia dessa vai ter culpa culpado. concorrente. Há vários responsáveis. Não é só o cara da pirotecnia, não é só o dono, não é só autoridades, há uma culpa concorrente nesse homicídio coletivo. Eu não tenho dúvida. Eu acho que esses movimentos generalizados coletivos, tipo Anhangabaú, 2 milhões de pessoas, e não sei o quê, 1 milhão, isso aí precisa ser muito bem coordenado e preparado. Não tenho dúvida. Se jogar o povo um coletivo desde 2 milhões, e fico imaginando, às vezes, essa concentração de 2 milhões de pessoas, se alguém, no meio disso tudo, dá um espirro, ou sei lá, sai uma briga, para onde esse povo vai correr? Eu estava vendo a eleição do presidente da República dos Estados Unidos, pessoas de idade, cada um no seu lugar, com as esposas, sentados, tudo organizado, tinham quase 2 milhões, 1 milhão e pouco. Agora aqui, joga-se o povo assim, com uma facilidade incrível em movimentos coletivos, sem nenhuma coordenação. E quando você vai procurar o responsável, não tem. Então, eu tenho medo desses movimentos, sabe? Se você me permite, eu gostaria de destacar um aspecto que me parece assim importante. Aconteceu a tragédia, está sendo apurada, mas as autoridades do Rio Grande do Sul, pelo que eu acompanhei, de um lado, aquelas que falharam terão que ser punidas, espero que sejam. Mas, de outro lado, eles deram uma resposta muito rápida à identificação de corpos. Isso é muito difícil, 230 e poucas pessoas, sem estrutura, como a Liliana acabou de nos contar, o IML pequeno, e eles conseguiram responder de maneira correta e rápida a isso tudo. Então, eu tive a informação de que 3 pessoas tinham sido detidas com prisões temporárias para apuração, ou seja, as autoridades estão empenhadas, as autoridades do Rio Grande do Sul estão extremamente empenhadas e vão, se Deus quiser, e com certeza vão fazer o seu trabalho. Eu falo isso porque eu ouvi numa rádio, hoje de manhã, um jornalista que, não sei, me parece que o jornalista tem que relatar o fato, não ficar criando fatos, mas tentando criar um fato dizendo que a investigação desse crime devia ser da esfera federal, porque um fato é muito grave. Isso é uma brincadeira. É um jornalista que é tido como sério e que eu também tinha como sério, mas que parece que está brincando com coisas muito sérias. O Rio Grande do Sul, repito, fez um trabalho que acho que nós aqui em São Paulo teríamos dificuldade em fazer. Tá? Eu não vou dar o nome do jornalista por uma questão, acho que até de ética, mas é lamentável que se comece a fazer esse tipo de coisa. Por isso que eu digo, é preciso ter calma. A Polícia do Rio Grande do Sul já conseguiu um fato difícil, de decretar 3 prisões temporárias, 3 pessoas estão presas para a apuração do fato, ou seja, isso mostrando que eles estão agindo com rapidez, com eficácia. As famílias todas estão sendo atendidas, o que é muito difícil. A estrutura que eles têm, o governo federal esteve lá, o presidente da República, louvável que estivesse, estão auxiliando também, mas não há que se falar, a meu ver, em tirar a autonomia do Estado, de um Estado. Se fosse aqui em São Paulo, eu diria a mesma coisa, se fosse em qualquer Estado do Brasil. Mas, doutor, você que lida também com o direito, é um procurador de justiça, sabe bem que existe muito desaforamento de processos e de julgamentos
porque naquele local, naquela cidade, já existe um preconceito para condenar ou para absolver. Perfeito. Então, me desculpe, o Datena falou isso e eu estou pensando seriamente, será que o Datena não tem um bocado de razão? Será que não era o caso de desaforar o exame dessa situação, sei lá, para a Polícia Federal, por exemplo? Será que não existe muito entrosamento entre as autoridades de Santa Maria que possam dar ao caso e às punições que devem ser feitas uma visão mais adequada e fora do centro de onde aconteceu? Porque eu sou capaz de dizer que dificilmente deverá existir alguém em Santa Maria que não foi afetado por isso. Com algum certeza. parente, algum vizinho, algum amigo próximo, alguém da família, doutor, cunhado, concunhado, sei lá o quê. Respeito a Quer dizer, opinião, mas eu acho que a primeira coisa... Eu estou só fazendo essa colocação perfeito. para dizer que tem mais gente que pensa como o Datena. Eu quero só dizer que eu acho que nós temos uma legislação que tem que ser cumprida. Na verdade, as autoridades municipais de Santa Maria não participam da apuração disso. Isso é uma apuração da esfera estadual. A universidade é federal? A universidade é federal. É federal? É federal. Então já tem a boca aí, o Com a devida buraco aí venda, para a Polícia eu acho Federal isso é uma afronta. É uma coisa que o sujeito entrar na sua casa e dizer assim, você é incompetente. E mais do que isso, eu quero dizer, da minha experiência de 30 anos na área criminal, a Polícia Federal não é nem um pouco melhor do que a Polícia do Rio Grande do Sul. É tão boa quanto... Não é da De cidade repente, de Santa Maria. mas a polícia que vai apurar também não precisa ser da cidade de Santa Maria, talvez nem seja, porque é no âmbito estadual, não é no âmbito municipal. Não vejo, acho isso triste que um país que se diz uma república federativa se cogite disso. Não há porquê. Não existe nada que envolva a União. O que houve que envolveu a União foi o presidente da República que foi para lá se solidarizar e a Polícia Federal tem um papel, eventualmente, em auxílio, se for necessário. Mais do que isso, não. Agora, dizer para o povo gaúcho, vocês são incompetentes, vocês não saberão apurar porque vocês são envolvidos. Com a devida venda, todos os crimes, então, deveriam ser da Ninguém está esfera federal. chamando de incompetente. Quem sabe o Procurador-Geral do Rio Grande do Sul pega um procurador lá do gabinete dele de Porto Alegre, que fica a 300 quilômetros de Santa Maria, e nomeia como chefe do MP para cuidar disso aí. Nós já temos, de alguma forma, um desaforamento, já é alguma coisa. Conseguir que seja feita a parte... Já houve gente de Porto Alegre para fazer as perícias. Quer dizer, tirar do centro do buchincho que é. O argumento do senhor Maria. é válido, tá? É válido, a gente pode chamar a ONU. De repente, alguém da Polícia Federal nasceu em Santa Catarina e nasceu no Rio Grande do Sul, nós devemos desaforar para a ONU, para que a ONU fizesse. A minha é. E o senhor sabe que existe desaforamento em processos por causa de todas essas circunstâncias Explica de o que proximidade. é desaforamento para o público leigo. Desaforamento é o sujeito que cometeu um crime em Jandira ser julgado em Santo André, porque Jandira todo mundo já tem o resultado. E como você vai pegar gente para julgar o processo, gente do povo, como é o caso do júri, como você vai pegar no meio da comunidade de Jandira, já existe um preconceito, que vai condenar, vai absolver, que seja. Leva para Santo André, desafora, para fazer com que o pensamento de Santo André, não sendo exatamente igual ao de Jandira, possa haver uma solução mais equilibrada, não diria mais justa, mais equilibrada. E como nós já estamos ouvindo, doutor... Doutor, desaforamento... nós ouvimos o nosso prefeito de Santa Maria dizer hoje que estava tudo legal do ponto de vista do imóvel e tal. O governador do Estado disse dessa maneira. Só para ilustrar, doutor, o desaforamento é tá judicial. Nós estamos falando aqui em investigação. Né? O desaforamento ocorre quando como o doutor explicou, o julgamento será feito a posteriori. Eu estou falando aqui que se está falando que a investigação deveria ser feita pela Polícia Federal. Eu quero dizer o seguinte, se existe alguma coisa contra, aponte um fato. Olha, a polícia do Rio Grande do Sul está deixando de fazer isso ou aquilo. E aí nós vamos ter que chamar alguém que possa fazer. Aí eu até poderia admitir que se falasse. A polícia do Rio Grande do Sul deixou de fiscalizar o aspecto do bombeiro doutor, adequadamente. O senhor sabe que não cabe à polícia judiciária fazer fiscalização disso. De polícia judiciária, mas é isso que nós estamos falando. Nem de polícia militar, eu estou falando de bombeiro, doutor, que faz parte da polícia militar. Faz parte da brigada militar
e será apurado como sempre foi. Tá? O que eu digo, quem faz a apuração, quem está fazendo a apuração é a Polícia Judiciária do Rio Grande do Sul, porque lhe compete fazer isso. E para que se diga que eles não têm capacidade de fazer e que é preciso a Polícia Federal fazer, imagino eu... Não, eu não estou falando em capacidade, mas foi eu estou falando não, em isenção. A discussão foi essa, né? Eu estou falando em isenção. Mas isso está falando de desaforamento que é na fase judicial. Isso é uma questão que não está... Eu não estou querendo falar de parte técnica, eu estou querendo falar do não, geral. Mas o jornalista falou, doutor. É isso que eu estou... Porque ele não é advogado, ele não é promotor, ele não tem... Não foi esse jornalista que o senhor se referiu, mas foi um outro que trabalha com ele. Eu ouvi esse jornalista falando isso. Muito bem, e a gente adora esse tipo de debate aqui, porque, afinal de contas, você aí de casa, você, nosso telespectador pela tvexito.com.br, você, nosso ouvinte pela Rádio Trianon 740 AM, pode se posicionar, não é? Diante de dois grandes debatedores que a gente tem aqui na nossa mesa, doutor Prates e também doutor Alberto Rolo. Olha, foram muitas as manifestações, né, nas redes sociais, eu estou aqui ligada, um monte de gente comunga, inclusive, com o nosso pensamento, que tem, sim, um responsável e que precisa ser apurado com muito rigor. Aqui um participante questiona, inclusive, a ida da presidente Dilma Rousseff até lá, até que ponto essa seria a postura de uma estadista ou até mesmo de uma pessoa que estaria em campanha. Olha, colocou ela... Veja, eu não votei na Dilma, não sou aficionado da Dilma, doutor não. Rolo. Mas veja lá, a Dilma já colocou exército à disposição, colocou aviões... A aeronáutica estava lá, sem dúvida. Aviões que transportaram Se não fosse cadáveres para outros lugares. Essas condições. Transportou tudo. Para poder... Doente, cadáver... transportou gente para ser atendida em Porto Alegre, a 300 quilômetros de distância. Quer dizer, ela foi lá... Acionou internacionalmente a Argentina para mandar a pele sintética. Também pele sintética. Ela foi lá, deu uma latida, deixou bem claro que ela... deixou bem claro que ela não vai comer enrolado, numa situação em que gente... Não é por ser do estado dela, brasileiros morreram, e brasileiros de vários estados. Mas se o chefe do bombeiro é estadual e é sujeito... Eu não gosto da... É obrigado a concordar? Para não dizer que eu só discordo. Muito mas bom. O chefe do bombeiro, o comandante do bombeiro é estadual. Da entidade cujo presidente, que foi eleito agora, é meu amigo pessoal, e eu fiz a campanha dele, e aí você disse que tem que concordar comigo. Eu fui obrigado a concordar. Você concorda. Mas eu também não votei na presidente eleita, mas acho que o gesto, nem que não fosse, além de toda a ajuda que foi mencionada, o gesto, eu acho que compete a quem representa uma nação, assim. a comparecer, pelo menos, ainda que fosse, não foi só isso, mas ainda que fosse só para estar lá sendo solidário às famílias. Acho que esse foi um gesto muito bonito. E ela sensibilizou mesmo. As razões não me competem, quaisquer que tenham sido as razões dela. Eu acho que, como cidadão, ficaria feliz se acontecesse comigo uma tragédia dessa espécie e estivesse representando o meu país ali, ainda que fosse só para dizer estou aqui solidariamente. Achei o gesto muito, muito bonito. Ela largou uma viagem internacional e veio para cá. Além de toda a ajuda que foi necessária. Só eu não quis dizer que, com aquela afirmativa anterior, com relação à apuração do fato, que tivesse contra o governo federal. A Polícia Federal tem que ajudar, efetivamente. Aliás, todos nós, e o brasileiro, acredito eu, nesse ponto, é um povo que ainda lhe resta algum pouco de solidariedade. Nós vemos que todos nós estamos solidários, e mais do que isso, muita gente, mundo afora se entristeceu muito com essa situação. Como nós nos entristecemos aqui quando o Japão sofreu aquela hecatombe e assim por diante. O senhor Roberto Chadat, o que acha aí da postura da nossa presidente Dilma? Eu achei muito importante porque ela deu um tom de que as apurações serão feitas com os olhos do governo federal. Eu vejo muito bem essa atitude, porque o brasileiro é muito assim, acontecem as coisas e foge. Em 2 minutos ninguém sabe qual foi o responsável. Então, eu acho que com a presença da presidente, só em dizer que, pelo menos chegar lá, deu o tom de que a coisa é séria e que tudo será resolvido. E o que nós esperamos também, não é? Não é só a presença, nós queremos atitude. O povo brasileiro é muito cordeirinho, né?
não fala muito. Eu gostei desse Debate. debate aqui, porque isso aqui o povo também tinha que opinar claro. sobre outros assuntos. Claro. O povo brasileiro engole com muita facilidade. Eu acho que as rádios, os comunicadores de televisão, têm que dar oportunidade ao povo para falar, porque às vezes você fica meio... não sabe onde vai, né? É isso mesmo. Então, e aqui eu é a achei hora e vez. achei Agora é a hora importante. e vez do ouvinte aí, o Oswaldo, lá de Osasco. Para quem a pergunta é para o doutor Alberto Rolo. Olha aqui, ó, pela lei do Ficha Limpa, o Celso Giglio poderá ter problemas para reeleger-se em 2014? Poderá sim. Agora, vamos falar bem do Ministério Público Estadual. O nosso Ministério Público aprovou as contas no que lhe cabia, quer entrar com alguma ação, como é o nome mesmo? Ação de improbidade. Administrativa. Cabia ao Ministério Público. E o Ministério Público, não só o promotor local de Osasco, como a Procuradoria, que homologou essa decisão do promotor, aprovaram o trabalho do Celso Giglio. Eu acredito que até o momento da eleição de 2014, o Celso já vai estar com a sua ficha inteiramente limpa, apesar da discordância de um judiciário que eu não aceitei e não entendo que agiu de forma correta. Justiça, decisões judiciais, a gente cumpre, mas pode até não concordar com elas. E essa, por exemplo, eu não concordei. Agora eu vou ser obrigado a discordar do doutor só numa afirmativa. Acho que não, só para esclarecer a população, eu entendi perfeitamente, acho que a população entendeu perfeitamente, que diz que o Ministério Público homologou o trabalho. Eu não conheço o fato do Celso Giglio, nem sei do que se está falando. Eu digo, o Ministério Público não aprova o trabalho do prefeito, não, pode aprovar as contas, dizer que naquele episódio ele agiu correto. Eu acho que o doutor foi claro, mas só para não ficar aparecendo... Então não é que você não concorda, é que eu não me expliquei Não, bem. estou brincando. Então vamos lá. Foi só uma vamos lá. brincadeira. Eu não me expliquei bem. O Ministério Público entendeu, o local, de primeira instância, que ele não cometeu o ato de improbidade. Perfeito. Não, E ficou claro para mim. O Para mim ficou Colégio claro. de Procuradores concordou. Então, nesse caso, pelo menos, o Ministério Público teve todo a meu favor. Foi uma graças a brincadeira Deus. só quando eu disse que ia Olha discordar. aí, o Eduardo do Parque Suburbano, em Itapevi, fala assim, ó, doutor Garreta Prates, por que o governo do estado não paga precatórios alimentares devidos e não acontece nada para o governador, hein? É triste isso, né? É muito triste. Eu vou falar aqui como cidadão. Eu não trabalho nessa área, eu trabalho na área criminal, no Ministério Público. Mas é triste. Muitas vezes se pede intervenção e não é decretado pelo judiciário. É muito difícil, é um assunto muito difícil. Recentemente, a Constituição foi alterada mais uma vez, não tão recentemente, há cerca de 5 anos, 6 anos, para permitir que os precatórios sejam cada vez mais postergados. Isso é triste. Isso é uma coisa que desde que eu me conheço, eu mesmo tenho dívida do Estado comigo para receber de precatório. E já, sei lá, espero que o meu filho, pelo menos, possa ver, talvez o meu neto, um dia, se eu vier a ter, que receba. Se o escritório de triste. advocacia estiver aberto, porque o precatório é pago ao advogado e não à empresa ou ao Aí cidadão. também é pago ao advogado em nome do cidadão. Ele pode ser, o próprio cidadão pode até tirar. O advogado é o representante do E cidadão. normalmente o advogado presta contas do dinheiro que recebeu. Sem Não vamos dúvida, deixar- doutor. Não Sem vamos dúvida. deixar essa Sem beiradinha dúvida. aí, não. Sem porque, dúvida. né? Só que ele já Hoje- morreu, hoje porque eu o já fiquei- precatório de Não, mas os 63 herdeiros anos, dele 80, recebem, né? O que 90, vai fazer? o advogado já morreu, Não o vamos escritório deixar já advogado fechou, na berlinda, os não. filhos Não não deixa, são não, mais doutor, eu sou- advogados. Eu tenho muito bem. orgulho em ser filho de advogado, que meu pai já morreu há mais de 40 E olha, anos. eu mas- tenho uma alegria imensa, porque eu tenho uma nora, mãe dos meus netos, que é Doutora promotor. Andréia Berto, eu conheço ele de conhece longa mais, data. tá vendo só? É alegria minha Desde de que ela tá- ingressou no Ministério, ela entrou junto com a minha Isso. mulher, no mesmo Ah, concurso. E a alegria nossa de ter tantos advogados aqui que participam de uma competência ímpar, viu? O Aloysio do Morumbi, para Luiz Alberto de Araújo Costa. Vamos à pergunta. Qual é a sua avaliação sobre o atual nível das nossas escolas de engenharia? O senhor acha que um empreiteiro pode substituir o engenheiro recém-formado? Não, de forma nenhuma. O nosso nível da escola de engenharia ainda está bom. Há que se cuidar para que isso não venha a deteriorar com uma massificação pela necessidade do mercado. A construção civil cresceu muito, principalmente na área de incorporação, e há uma necessidade muito grande de engenheiro. E, com isso, há uma pressa em formar engenheiro para que esse engenheiro atinja o mercado mais rapidamente. Então, isso precisa ter cuidado. Mas o nível está bom e o empreiteiro realmente ele não tem nada a ver com o engenheiro.
O empreiteiro é aquele que cuida de um contrato para a execução de um serviço de engenharia. E o serviço de engenharia tem que ser fiscalizado, feito, programado, projetado por um engenheiro. Esse empreiteiro, se ele for engenheiro também e puder fazer este serviço, quer dizer, a sua empresa, o seu negócio, a sua gerência de contratos não o leve a consumir o tempo que permita ainda que ele faça a obra, ou o projeto, ou a execução, ou fiscalização, aí sim, neste caso, o empreiteiro pode substituir o engenheiro, desde que ele seja engenheiro também. E, Liliana, você sabe o que acontece com a engenharia? Para fazer uma obra, tem que haver um engenheiro com um documento autorizado a cuidar daquela obra chamado ART. Sem dúvida. Tá certo? Sem Então, dúvida. você vai ter, se acontecer alguma coisa no imóvel, você vai ter um responsável. Porque tem imóvel que desaba, né? Maria José, do Jardim Brasil, para o Garreta Prates. Doutor Garreta, como os donos da casa noturna devem agir em relação à assistência à família das vítimas? Bom, aí eu vou me responder primeiro sobre o aspecto de cidadão. Deveriam, se é que não estão fazendo, dar todo o apoio. Mas aí há um problema de responsabilidade criminal, primeiro, que eles podem efetivamente vir a responder por um homicídio, no mínimo por um homicídio culposo, pode vir a responder até por um caso de dolo eventual, que esse caso não é difícil, eu não conheço a apuração, é preciso primeiro ver. O que é dolo eventual? Dolo eventual é quando o sujeito ele não quer o resultado, mas ele admite a sua realização, né? Ele assume o risco de produzir um resultado. Aquela pessoa que não quer matar, mas assume o risco de matar. E, de repente, é possível se falar em tese, eu não estou dizendo sobre o fato, Entendi. que isso venha a ocorrer. É a mesma coisa que o motorista que Isso. dirige embriagado. Exatamente. Está havendo muito dolo eventual. Pode até, nesse caso, pode até ver, que sei que se fale nisso, eu não sei, eu não conheço, mas é a responsabilidade criminal e depois a responsabilidade civil. Eles têm um estabelecimento que um fim lucrativo, e as pessoas, se vier a ser provado qualquer falha do estabelecimento, eles responderão patrimonialmente pelos danos que eles causaram, a morte desses jovens. Eu acho que por mais ricos que possam ser, não terão nem como arcar com tudo, mas terão que arcar com alguma coisa. Existe a responsabilidade deles em vários aspectos, sobre o aspecto administrativo, mas basicamente é isso que eu acho que a ouvinte quer ser informada. A Irene, do bairro de Santo Amaro, minha querida Irene, para o doutor Alberto Rolo, as leis de funcionamento de casas noturnas devem ser revistas, reformuladas? Cumpridas. Adorei, A resposta me parece que está dada. Perfeito. Me parece que está dada. Agora, alguma coisa pode ser acrescentada. Uma legislação federal de urgência, e, aliás, no Brasil, tudo funciona na base do bumba meu boi, né? Acontece, aí você entra com um projeto de lei que seja aprovado rapidamente, proibindo pirotecnia, para que não aconteça de em São Paulo haver e no Rio Grande do Sul não haver lei nessa direção. Fogos em estabelecimentos, principalmente em estabelecimentos fechados. E em lugares abertos, como estádios de futebol, também é permitido, mas também precisa tomar cuidado onde é que vai disparar o foguete, né? Porque numa dessas dispara por meio do pessoal lá e acontece que nem aconteceu, se não me engano, na Holanda, numa final de campeonato, que morreu uma opção de gente também. O Orlando de Guaianazes para o Roberto Haddad. Qual é o principal objetivo dos novos padrões de medidas, hein? Só para explicar para o pessoal em casa, Roberto. Mudamos de assunto, então. Que o tamanho 38, número 40, número 42, eu só fico feliz quando eu visto uma calça 40, né? Aí eu visto, aí a moça fala assim, aqui o padrão é grande. Eu quero pegar a orelha dela e torcer, entendeu? Quer dizer, unificou isso. 40 vai ser 40 aqui nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Vai ter esse padrão? Na realidade, o Brasil precisa entrar no mundo contemporâneo, né? Em termos de normas técnicas, no qual a gente vem buscando há mais de 16 anos. Todo mundo reclama de produto chinês, produto asiático, produto não sei o quê. Mas quando fala em unificar as normas e todo mundo participar, como nós estamos falando do outro assunto, não é? Leis para poder produzir, todo mundo reclama. Inclusive o varejo, infelizmente. E reclama por quê? Porque as pessoas são muito diferentes para ter esse padrão? Não, porque parece que a bagunça é mais importante do que a organização. Olha só. Então, a entidade, a Bravest, que é a Associação Brasileira do Vestuário, está há 16 anos lutando a favor da padronização de tamanhos. Por quê?
O objetivo maior é a gente vender mais. Nós não podemos vender hoje por internet. Os Estados Unidos vendeu 400 milhões de dólares no ano passado por internet. Se você precisar um terno, você entra lá no site, aí Olha suas coloca a sua medidas. numeração, a empresa te manda à tarde pelo motoboy. Você não precisa sair de casa, não precisa sair do escritório, uma camisa, uma gravata, esqueceu de ir num casamento. Aqui não dá para fazer isso, porque as indústrias, cada um tem uma numeração. Por que tem uma numeração? Porque não se permitiu fazer normas da BNT. Então, há 16 anos, quando o ex-presidente Collor, desculpe aqui lembrar o nome do presidente, falou que o carro brasileiro era uma carroça, aí alertou a indústria brasileira em todos os sentidos de que nós precisávamos nos organizar, porque a partir daquele momento ele abriu o mercado internacional. Não só na época de Dom Pedro, o Collor abriu o mercado internacional aos portos. Fala pertinho do microfone para a rádio. Então, quando o presidente falou que o carro era uma carroça, todos os setores industriais começaram a se organizar. E nós fomos nos preocupar mais com as normas técnicas. A pergunta é o seguinte: por que a numeração da roupa de uma empresa é diferente da outra? Porque não tem norma. Então, o que nós estamos propondo aqui, já estamos bem adiantados, é que todas as fábricas trabalhem dentro das normas e temos aí uma associação nacional, que é a BNT, ligada ao Inmetro. O Inmetro fiscaliza a norma da BNT. Então, quem faz a norma é a BNT. E quem propõe a norma é o consumidor e a indústria. Todos participam, senão não existe norma. Então, nós tivemos mais de 3.000 lideranças em 16 anos fazendo propostas. E atrapalhou um pouco a presença de alguns estilistas que achavam que nós íamos inibir a sua... Gente, mas pelo amor de Deus, o que parece ser tão óbvio, tão lógico, né? Como é que pode dar tanta discussão? Quer dizer, o sapato 37 é 37 aqui, 37,5 nos Estados Unidos, seja lá o que for, mas é o 37, não é? A roupa, inclusive ficando fora de um mercado que não para de crescer, que é da venda pela internet. E aí? Com certeza. E aí é o seguinte, quando começou a entrar produto chinês, em que você tem um produto de menor tamanho, o preço é menor também. E aí criou-se uma grande confusão. Vamos fazer a norma rápida, tipo, vai apagar incêndio agora. Entendeu? Só que o problema é o seguinte, o varejo agora é que entendeu de que eles estavam sendo prejudicados. Estou falando de grandes magazins. Gente pesada que vende 20% da produção nacional. O Brasil é o 6º maior produtor nacional. São 1 bilhão e 400 milhões de roupas que o setor varejista de grandes magazins vende anualmente. Quer dizer, uma grande participação no mercado, a aprovação deles a essa proposta. Como é que você pode admitir que você tenha o mesmo número de terno para 3 figurações físicas e biotipos de brasileiro? Um gordo, um atlético e um normal. Como é que um terno pode entrar nos 3? Não vai entrar. Então, a proposta nossa, por exemplo, na roupa masculina, 3 biotipos. Uma numeração para as pessoas normais, outra para pessoas atléticas, cujo físico é diferente, e outros para pessoas obesas, que a gente vai chamar de especiais. O senhor está olhando para mim e está vendo qual a numeração? Não, estou olhando para o... pelo amor de Deus! Agora sim. E me permita fazer a seguinte Acabou? colocação. Acabou. A Austrália, as mulheres não têm o DRR, né? O BEC, sei lá o quê. Tá certo? Então, se fizer um número 38 para você, para a mulher australiana vai sobrar. Ou para qualquer mulher brasileira. As mulheres aqui são bem dotadas, graças a Deus. Só que agora nós já estamos com a norma do infantil, Bacana. do masculino e de meias. O feminino começa a semana que vem. Se Deus quiser, até o final do ano, o Brasil está integrado ao comércio internacional, com as medidas internacionais, mais o biotipo brasileiro. Muito bom, adoramos receber todos vocês aqui, né? Os nossos queridos e ilustres convidados da mesa, você aí de casa, do seu carro, onde quer que esteja, pela Rádio Trianon 740M, pela tvexito.com.br. A gente volta amanhã ao meio-dia. Um beijo a todos. Lembrando que Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, produção Zenilda Salvato, redação hoje foi do Gabriel, que esteve conosco, a redação dos outros dias da Rayala Brandão, a equipe técnica é de Silva, Luiz Felipe Batista, Renato Borges, Cléo Rodrigues no som. Um beijo a todos e até amanhã. Já tiramos a foto.
Posso falar um minutinho com o senhor? Eu vou pegar essa